Olá, você que nos acompanha, boa noite. A Máxima FM começa a partir de agora mais uma edição do nosso podcast. Toda quarta-feira a gente tem um convidado especial aqui em nosso estúdio. E hoje, como a gente já recebeu em uma outra oportunidade o Valdemar André Brunheira, não conseguimos falar toda a história do município, só uma parte dela, né? A gente convidou novamente o Valdemar para que viesse para a gente continuar a nossa conversa. Valdemar, bem-vindo, boa noite. Boa noite e obrigado pela oportunidade da gente estar aqui trocando ideia. Não sei se vou agradar a todos, mas alguma coisa que a gente pode, a gente divulga. Com certeza. A história é vasta e a gente já vai continuar a ouvir um pouco aí sobre a história, né, do que o Valdemar tem a nos contar. Eu quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, os parceiros deste projeto da Máxima FM, que é o nosso podcast Máximo, um novo jeito de você ouvir a sua 107.5 FM de sempre. Laboratório Biolab, seu diagnóstico é nossa prioridade, que é Ronda Alta, o telefone é o 3364-1812 e o WhatsApp é o 98425-2757. E também a iProm Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphones de diversas marcas, inclusive da Apple. Trabalha também com notebooks e computadores, reparos em eletrônica, assistência técnica e informática. O telefone é 996034911. Falamos da iProm Tecnologia. Ô, Damar, nós, numa outra oportunidade, havíamos conversado aí sobre as primeiras movimentações para a criação, então, do município de Onda Alta, Rondinha do Campo, né, toda a questão dos seus distritos. Agora a gente continua da parte em que nós paramos, que foi o início da criação do povoado aqui em Onda Alta, como se concentrou as primeiras residências aqui, onde é hoje a cidade de Onda Alta, Valdemar. Foi assim. A vinda dos primeiros definitivo morar, podemos dizer assim, a família de Miguel Beus, que foi o primeiro vice-prefeito nosso, primeiro vice, e de Luiz Beus, que o Luiz é pai do Carlos Ney. Tá, eles que foram os primeiros. E até por sinal eu tenho, vou doar para eles uma foto, eu falei antes de Hermínio da Silva, lá no Capitel, onde deu início, uma fieira, de bois, porque não tinha trator, eles, a junta de boi, e ali o Teno Beus, Luiz Beus e mais um e um Celso no lado de pé da junta de boi. Era o trator da época. Aí daí, então, depois, daí na época, foi quando, em 1942, chega aqui Mose-Mício. Aí foi a Mose-Mício era cunhado deste Ilia Dansky do Moinho da Capa do Livro. Foi o primeiro moinho e a segunda casa de Ronda Alta era de frente aonde inauguraram aquela imagem de Nossa Senhora ali. A primeira. E daí tinha uma casa antiga, tu conheceu aquele casarão que era de Normando Baldissarella? Era bem na frente ali um casarão muito grande. Aquilo ali, quem construiu foi Mose-Mício. Quando ele chega, ele foi trabalhar no porão daquela casa do seu Iliadansky, no cunhado. Ele chegou de soledade, ele e a mãe dele, e mais 4 irmãos. Enfim, ele vende 30 e poucos por aí, para Normando Baldissarelli, que esta casa antiga, que a maior parte conheceram, ela foi a primeira prefeitura.
ali, na mesma casa do prefeito, né? Depois a segunda prefeitura, lá onde era o cartório Bertocchi. Ali já era o Derville daí. Mas o Miguel, o pai do atual prefeito, e do Normando, foi lá na casa do Normando. A cidade começou, Valdemar, naquela região lá da Ali. rodoviária ali, A nessa rodoviária, nós fomos ver agora que fechou 72 anos. 72 anos. Aqui é, onde era a rodoviária ali. Uhum. 72 anos ali. E ali que começou a se construir as primeiras casas e começou o povoado. A... E assim começou. Daí então veio o primeiro colégio, Anchieta, era do município de Sarandi. Aqui recém era distrito de Sarandi, né? Então, Anchieta. E primeiro foi lá da dona Glória, na serraria. E daí criaram depois, como é grupo escolar, Regente Diogo Feijó, que hoje é a Escola Herculino Valdesagrado. O escrivão, aquele que eu te falei. E daí, então, posteriormente, saiu o ginásio e depois o segundo grau. E o segundo grau, queira ou não queira, né? Foi a desgraça de um, felicidade dos outros. A morte de Alfredo Gavião. Se eu vou falar da vida do Alfredo, vocês têm que ir no meu quarto, lá nas gavetas dos BD, para tu achar foto dele lá, o dia que nasceu o primeiro filho dele. Sabe que ele abriu agora aqui, uma filial? Sim. A Terezinha. Então, começou daí, né? E daí foi aqueles paramos. Daí, na parte da saúde, é triste. Aonde é o hospital ali da Rose, né? Enfim, ela era aluga. Ali tinha uma casa, um casebre, uma casinha. E ali morava uma enfermeira, ali, formada, viu? E ela recebia um médico que vinha de Constantina uma vez por semana e atendia ali. Logo depois, ela, ali no mesmo local que é o hospital, surgiu o Hospital São Jorge. Copiaram da capela. São Jorge, de madeira, eu conheci. Nós íamos lá no campo. E uma sacada de madeira, assim, né? E ali está o pessoal na frente do hospital. Depois, então, veio Ari Tasca. Foi um crânio. E o Luiz, ele também foi presidente da Câmara, que deu posse do primeiro prefeito, foi esse médico, que depois veio morrer, estourar um botijão de gás na praia e morreu. Daí, então, ele construiu. Ali, os que entraram foram reformando, né? Daí, então, Zulmir Vani era um dentista, sócio do pessoal do doutor Ari Tasca. Não tinha farmácia, até ele tinha uma farmácia dentro.
construiu o hospital que hoje é dos trabalhadores, lá em cima. Doutor Donaldo, tu não conheceu? Diabinho. Gente fantástica. Constrói lá Hospital Navegante. Que ali, que o filho dele conhece o Piá. E conseguimos uma foto, ele na frente do hospital com... Qual é o governador? Abaixou um helicóptero, aí era capoeira na frente. Ele... São então 3 hospitais. Assim, olha, aqui eu tenho um assunto, tá aqui, ó. Isso é fantástico. E o povo não sabe. Em 1926, eu falei antes que ali da Sanga para lá era a Dona Clara, o seu Loma era dono ali da Rua Miguel Beus, até lá naquelas lavouras dos Dansk ali, tudo. Era pinhal. Pinhal ali. E o que ocorreu? Foi a primeira serraria daqui. No nosso trabalho, é a primeira serraria das 32. A primeira ali, de Júlio Loma. Grande, com a junta de boi, bem ali, né? Foi Miguel Belso. Porque dali para lá era dele. O que ocorreu? Aonde é o cemitério nosso, ali era a terra dele. E o que ocorreu? Em 1929, 3 anos depois, estão derrubando o pinhal para serrar e um guri dele morre debaixo. Está aqui o nome dele e tudo. Morre debaixo do pinheiro. O homem se desesperou, não sabia o que fazer, não tinha cemitério. Ele pega inteira o guri na terra dele, ali. Olha, aqui está o jazigo dele. Ali daí depois morreu o pai e a mãe. E o guri que morreu está aqui, ó. A verdade é uma só. Daí o que ocorreu? Mas está aqui no texto. Ele era dos protestantes, o cemitério, mas era pequeno. Ele doou 50% para os católicos, da cruz central do nosso município, ali do cemitério. A esquerda ficou para os protestantes e as direitas para os católicos. Claro, 1929. Então, eu mostro para vocês aqui, não é um crime dizer que esse jazigo se encontra igual até hoje. Onde é que estava a comunidade? Milhões de pessoas mortas, enterradas, ricos e pobres. Tá. Eu não sabia. Um belo dia, ainda consta aqui a secretária da Cultura, apareceu um senhor,
Até a data, que deve fazer uns 6, 7 anos, foi na prefeitura, mas eu já não estava mais na prefeitura. Ele chegou na prefeitura, pediu onde é que era o cemitério que o bisavô dele tinha doado. Eles também não sabiam. E daí ela disse que a secretária disse, vai na casa de fulano. E manda lá em casa. Chegou ele, diz, eu sou bisneto de fulano e tal, e moro perto daqui, Coqueiros do Sul, Laboreiro. E ali foi a doação que meu bisavô doou o cemitério. Eu fiquei assim. Eu disse, mas aqui? Sim. E ele disse, vamos lá. Vamos lá. Dizer, não dá para acreditar. Município com 12, 13 mil habitantes. Que ninguém deu uma pincelada. E uma neta dele era uma mulher, uma guria que ia nos bailes com nós, quando eu era piazola, a pé. E o cemitério, na época, o cemitério ficou, então, à esquerda da cruz para os protestantes e à direita para os católicos. Recentemente, aqui, esse bisneto de Alfredo Loma procurou o ex-secretário fulano de tal, Valdemar Brunheira, para acompanhá-lo. Daí eu pego e bato a foto. E o Roque, o teu Roque que está ali, ele não se conteve com isso aqui. Ele pegou e foi lá. Antes de botar no jornal, ele foi lá. Daí agora faz uns 2 anos, 3, olha aqui a família do guri. Esse guri aqui que morreu de baixo, que é este aqui. Então, eu acho que nós temos que botar a mão. Comuniquei os parentes deles lá, para lá de Cascavel, ficaram loucos. E aquela Wanda, que era a sobrinha dele, que morava aqui, na pandemia ela estava louca para vir aqui para auxiliar nós, né, para recuperar. Morreu com a pandemia. Valdemar, da família dele não tem mais ninguém aqui, então. O mais próximo é Coqueiros do Sul. E ele tem vindo. Esta foto, ele disse, você não sonha quantos anos eu demorei para achar. E vim te trazer, só me cuide, pelo amor de Deus. Sim. Valdemar, depois disso, né, na sequência, teve ainda vários fatos que chamaram a atenção ao decorrer, né, da formação do povoado até a criação efetiva do município de Onda Alta. É uma das coisas que os mais antigos lembram a questão da neve também, né, Valdemar? Não, a neve foi fantástico. Eu devo ter, assim, uma foto com a família Gavioli, dentro de uma horta, e o Alfredo e eu. Eu tenho essa da roda da praça, que coordenou foi o Antoninho Todeschini. Depois tenho uma de frente, onde é a minha construção aí das lojas, de frente, ergueram um boneco. Ergueram até os coitados. Mas como eu olhando esse dia a foto,
E um era irmão do Antoninho Tudischini. Ah, estudamos sempre juntos. Morreu há pouco tempo. Novo. Ah, e um grupo ali, ó. E um grupo ali, naquela. E da casa do meu pai, na casa do meu pai, que era na esquina ali, de madeira, onde é o prédio, a casa tapada, branca. Que ano que foi isso, Valdemar? Né? Qual que foi o ano? 65. 65 teve a neve. 60. 60? É. Não tinha muitas casas aí naquela época, Não. Valdemar, no povoado aqui. Ali porque não tinha casamento. Era terra mesmo. Brita. Esse dia tinha uma senhora de Porto Alegre, é nova, tem 92, estava aí, ela era moça, eu era piazote, morava na frente. Nós ia buscar água de balde lá na sanga para botar na rua. Para lavar? Mas era pura poeira. E ela, relembrando disso, tu lembra? Olha, e a coisa foi, viu? Por exemplo, uma firma que foi muito grande aqui, era a maior, Irmãos Busatti. Conhece o Ligeirinho? Sim, conheço. O pai dele, que foi um vice, primeiro, vereador. E o seu Anacleto, que era o diretor de tudo isso aí, sabe onde é que era a loja? Aonde é o mercado da cooperativa? Ali. Irmãos Busatti Limitada. Foi uma das primeiras grandes empresas do município. Pelo menos na época, não existia cooperativa aqui. Então era poucas coisas. E o que ocorreu? Foi quando começaram a plantar soja aqui na nossa região. Que ano que foi isso, Valdemar? 72. Até alívio era o seguinte, aqui era madeira, pinhal. Serraria? Sim, mas a serraria não estava ainda descambando. A fazenda toda era alugada para fazendeiros. Então não podiam plantar. Então não tinha grão. E o que aconteceu nessa época? Começou a surgir o grão. E o Busatti, começou a comprar. Era a maior loja que tinha na Bela Vista. Ali. Eles têm um resto de terra lá. E sabe o que ele fazia? Eu, cada vez que encosto na cooperativa e vejo todos aqueles autos ali eles compravam munaia de soja, empacotavam e cobriam com uma lona, porque não tinha silo, não tinha estrada para levar para Passo Fundo, a estrada era péssima, não tinha transporte. Tem uma noninha aqui, do gerente, que é viva, me entregou um material que eu caí duro. E sabe o que ocorreu? Que aquele soja apodreceu tudo. Vai da lona, chuva. Aí eles faliram. Mas então, daí a cooperativa foi o primeiro pequeno escritóriozinho da cooperativa, foi ali, deles. Era um pedacinho, escritório só, da cooperativa. Mas e uma causa, eu era apaixonado, fui patrão,
era o CTG. Vocês sabem que foi queimado, né? Conta essa história aí, Valdemar, para quem não sabe, a história do CTG. Tu me chama ontem. E a Camila tinha lá na oficina, lá embaixo, de moto. A guria queria falar comigo, queria falar comigo. Ela é da diretoria do CTG. Ah, diz, eu sei o que ela quer. Que é para tu ir lá. E eu fui lá ontem. O CTG dá para fazer 5 livros. O CTG eu acompanhei desde antes de fazer a ata da fundação. Não vou falar daquele ou daquele, o CTG sempre foi um só. Ronda da Saudade. Aqui em cima, para trás dos poços ali. Aí para cima da Sicredi era, né? Justo 2 terrenos que a família a avó Ulmira, que ela é patrona daquele colégio, o marido dela, e ela doara os 2 terrenos para o CTG, porque o loteamento era deles. Tá. Se matamos. Eu me lembro até a reunião aonde foi. E ali, em toda essa história, eu falei para a guria ontem, já falei para outros ex-patrões, tem uma pessoa aí que nunca foi homenageada e nunca foi lembrada. Foi o fundador do CTG, Thales Ticiani. Tinha uma loja aqui, ele era solteiro. Sabe, lá no CTG tem uma frase, o Rio Grande no coração com amor à tradição. Foi a noiva dele, ela era a primeira prima do Porteira Velha, que deu a frase. E ele não foi patrão, ele reuniu gente, mostrou interesse para construir o CTG. Mas se matou. E, enfim, saiu. Flori Carneiro e o outro era lá, filho do Portela. Eram os primeiros. Mas ele não foi queimado na primeira legislatura do CTG. Na terceira. Eu fui na quarta. E como que foi esse fogo aí, Valdemar, no CTG? Fogo? Viu? O CTG, ele foi coberto de tabuinha. Eu nunca me esqueço que meu pai lá fora tinha uma terra e tinha mato angico de monte, porque o terreno era declive, né? Então ele tinha uma sacada para subir no CTG. Embaixo aproveitaram e fizeram uma cancha de bocha. E era tudo com cepo de angico. Mãe de Deus. O CTG foi tentado 3 vezes queimar. 2 falhou. E na terceira, diz que botaram fogo na água. Mas eu consegui a foto da queima agora há pouco tempo. Com a filha do primeiro patrão, ela tinha. Então, assim foi, ó. Daí, aí é uma história, viu? O que aconteceu? Eu sempre fui da grande dança, de clamar. E o Derville era prefeito. Eu fui meu compadre. Ele era PDT e eu era PDS. Mas elas eram muito amigos. Fizemos pós-graduação lá com
com o escritor aquele, também foi colega lá, pós-graduação. Ele um dia me chamou lá, eu era vereador. Ele disse, fulano, tu faça um documento e manda para a Câmara e eu vou doar a quantia de metro X quadrada para construir o CTG. E fez. Está comigo. Eu fiz até hoje a assinatura, homologação. Valdemar, depois que queimou o CTG, então, aqui no centro da cidade, que hoje é centro, né, próximo a Sicredi, ele foi construído, então, onde é hoje. O CTG sempre foi o mesmo. E daí surgiu Liberato Caraça, era um lavoureiro ali perto do Pontão, e o Jurandir Chelede, não sei se tu conhece, ele mora ali fora, filho do seu Mário Chelede, ele ficou anos fora, ele foi capataz, ali, e se acamparam. As armações de ferro que tem hoje no CTG foi feito lá na lavoura do Caraça. Foi lutado, lutado, lutado. O primeiro baile, eu falei para aquela gurinha do CTG, o primeiro baile da prenda jovem do CTG Ronda da Saudade, sabe quem é que deu as dicas? O meu escritor aquele, que eu falei para você, que ele era professor na faculdade. Paixão Cortes. Esse foi professor. E esse livro estava começado antes dele morrer. Tá. Mas foi professor nosso. Então, o professor de dança do Rio Grande era baile. E esse aqui é baile e bailares. Isso aqui é uma loucura. E, enfim, viu? Ele pediu para nós estávamos em 8, se nós fazia baile de prenda jovem. Nem sabia o que era. Diz assim, assim, assim. Viemos aí, 5, 6, e se acampamos. Não cabia no CTG o baile. Gente de Deus, esse dia eu precisava e achei. O desfile do baile da primeira prenda jovem. Tu conheceu o João Moreno, que estava aí, que morreu? Ele foi padrinho de uma, entrando com ela. E a madrinha das que debutaram está viva lá em Passo Fundo. Temos a foto, está no Paquá. Ela era secretária da Cultura na prefeitura. Eu estava aqui, vou te mostrar. Veio aqui. Rondinho do Campo, denominado pelos tropeiros local que deu origem à Ronda Alta. 1904. Conseguimos ver? Que é o local. Lá de frente... O local onde é hoje isso, né? Lá de frente, ali, no Chelede, tem aquele posto da cooperativa ali, na frente. Que ali está sujeito, nós vamos exigir sabe o quê? Nós queremos ali... Justo! Um monumento. Falando em monumento... Se eu não quero mentir, tu passa lá e olha, aquela escadaria ali na avenida, não tem uma placazinha de bronze lá? Sim. Olha, ali
foi feita uma festa muito grande com os descendentes de Pedro Schmidt, esse da capa. Ali, está ali o nome dele. Prefeito Luiz Liberati, vice Fontana, e assim. Mas deu uma festa enorme. Veio gente de Buenos Aires, do Uruguai, descendente. E agora nós vamos exigir uma reforma daquilo lá para o dia do lançamento. Sabe o chimitão da prefeitura ali, o chimitão? Por que chimitão? Ele é tataraneto desse Pedro Schmidt, que foi da primeira casa. Da primeira casa Ronda. Que é isso da É capa. muita história. Viu? Mas olha aqui, assim na obra, quando... eu tenho que trazer para ti, isso vou te dar. Olha o que era o turismo aqui. Nós tínhamos... aqui, vai chamar. E aqui, o nosso italiano, Bertucci. Então, nós tinha o grupo de turismo 12 municípios. 12 municípios. Então, nós tínhamos uma reunião por mês, todos os municípios na Universidade de Passo Fundo. E aqui foi lançado esse movimento, isso aqui vou dar para vocês aqui, olha aqui. Os municípios que pertenciam, olha aqui, eu era da diretoria, mas depois eu deixo para vocês. Tá. Olha aqui, quer ver? Cada município que pertencia lá, Ernestina, Mato Castelhano, Passo Fundo, Pontão, Todos com o histórico do turismo do município. toda a história do município. Olha aqui. Rondinha. Acho que essa aqui foi trocada. E aqui, bom, enfim, o turismo Sarandi da região, nós divulgava aqui. Por exemplo, eu tenho um livro, posso dar um para vocês, devo ter uns 7, 8 lá, de janta, comida. Nós fazia, por exemplo, foi feito em cada município uma janta e um concurso. E eu tenho lá, então tá as jantas dos 12 municípios. Segura isso aí é uma história da nossa região. Mas, olha... Bom, nós queremos então agradecer o Valdemar André Brunheira, que é um grande historiador aqui do município de Onda Alta, tem um vasto material, né, histórico aqui do município. Valdemar, obrigado por estar aqui, um grande abraço, obrigado por se disponibilizarem vir aqui e conversar um pouco com a gente e expor também a história do município. Assim, é a sequência que leva à permanência, por exemplo, num lugar. Mas tem gente que não se toca, não liga. Mas como a gente, através de viagem, se eu vou falar em viagem... Tem também o vasto conhecimento, né? Não, mas escuta, eu penso lá, você não sonha. Se eu vou fazer uma exposição de banner... Precisa quilômetros. Tem assim, todo o Mercosul, todos os países, todos os estados brasileiros, todos, e mais Alemanha, Itália e Terra Santa. Agora,
Eu vou deixar aí para vocês olhar. O livro é dessa grossura, da Terra Santa. E conta a história lá da Terra Santa. Não, foto, foto. Foto. Eu não fiz álbum. Eu Sim. filmei e quando eu cheguei, arrumei uma gráfica, que hoje nem tem mais aquilo. E aí E, conseguiu. não, e como o guia era brasileiro, Sim. então Daí. todas as dúvidas numa caderneta, anotando. Então eu passei nesse livro tudo. Devido ao tempo, Valdemar, vamos encerrar nossa Então entrevista. tá. Valdemar, um grande abraço, obrigado por estar aí. Eu que agradeço, talvez que eu não fui claro, mas Foi muito bom. a gente, o que a gente sabe, a gente Conhecer um pouco da divulga. história também. É claro que se teria. Precisaria de muito mais tempo, né, Valdemar, para contar toda a história e ainda mais o vasto conhecimento que tem o Valdemar. Valdemar, um grande abraço e tudo de bom. Nós queremos agradecer então o Valdemar André Brunheira, que esteve com a gente participando aqui do podcast Máxima, que é um novo jeito de você ouvir a sua 107.5 FM. Todas as quartas-feiras a gente está aqui nesse canal para trazer um convidado especial para contar um pouco da história, da sua história, enfim, para trazer um conteúdo legal para você que nos acompanha. E também nós queremos imensamente agradecer aos nossos patrocinadores, nossas empresas parceiras, o Laboratório Biolab. Seu diagnóstico é nossa prioridade, que é onda alta, o telefone é 3364-1812 e o nosso WhatsApp, né? O WhatsApp aí do Laboratório Biolab, que é o 98425-5727. Também da iPron Tecnologia, que trabalha com a venda de smartphone de diversas marcas, inclusive da Apple, trabalha também com notebooks e computadores, reparos em eletrônica, assistência técnica e informática, é com a iPron Tecnologia. O telefone é o 996034911. Grande abraço para você que nos acompanhou. Tchau, tchau.